Bom, nesse vídeo a gente vai conversar um pouco sobre as ondas eletromagnéticas. A primeira coisa que a gente tem que saber, onda eletromagnética não precisa de meio para se propagar, beleza? Então, a luz que sai do Sol chega até nós devido a ela ser uma onda eletromagnética. Então, ela passa pelo vácuo e chega até a gente tranquilamente, beleza? Segunda coisa que a gente tem que saber, a onda eletromagnética, como o próprio nome diz, é uma onda elétrica e magnética. Então, ela é a vibração, ou seja, ela é a onda em um campo elétrico e em um campo magnético. Isso daí é meio complexo ainda para explicar para vocês do nono ano, vocês vão estudar isso daí melhor no ensino médio. Mas, a grosso modo, ela vibra transversalmente, né? Então, é aquela onda transversal de forma em um campo magnético e, assim, também de forma transversal em um campo elétrico. Então, é a vibração de um campo elétrico e um campo magnético. A onda eletromagnética, ela viaja sempre, 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 guardem esse número, a 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Essa velocidade ela é tão importante na física que a gente dá uma letra específica para ela, que é a letra C, beleza? Então, a velocidade da luz no vácuo é sempre C. Essa é a velocidade de qualquer luz no vácuo. Beleza? Seja ela raio-x, seja ela micro-ondas, seja ela onda de celular, seja ela luz visível, toda luz eletromagnética viaja a velocidade c, 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Beleza? Assim como qualquer outro tipo de onda, a onda eletromagnética ela pode ser utilizada naquela equação V igual a lambda-F. Então, ela tem frequência, ela tem comprimento de onda, ela tem amplitude, ela tem todas as outras características que as ondas também têm. E a onda eletromagnética tem também energia. Quanto maior a frequência da onda, maior a energia da onda. E aí, vocês podem olhar nesse espectro eletromagnético que está aparecendo na tela de vocês, e a princípio ele parece um pouco complicado, tá? Mas observe que lá na parte esquerda de vocês, vocês têm a luz ultravioleta, ali em cima na parte esquerda. A gente, depois da luz ultravioleta, a gente chega na luz realmente violeta. Vai passando por todas as cores até chegar no vermelho. Depois do vermelho, a gente chega no que a gente chama de infravermelho. Então, essas luzes que estão aparecendo para vocês aí na parte de cima, são as cores que a gente enxerga, tá? Então, esses numerinhos aí com N, M, significam nanômetros ou nanômetros. Esses nanômetros são o comprimento de onda das luzes visíveis. Então, se você observar aí, a luz violeta, ela tem mais ou menos 400 nanômetros, e até a luz vermelha ali tem mais ou menos 700 nanômetros. Se você descer um pouco nesse espectro eletromagnético, você vai ver à esquerda de vocês os raios cósmicos, os raios gama, os raios X, aí depois a gente vai para o ultravioleta. Depois do ultravioleta, a gente tem a luz visível. Então, observe o seguinte, ali à esquerda do seu espectro, você tem várias ondas. São vários tipos de ondas eletromagnéticas. São vários nomes que a gente dá para as ondas eletromagnéticas. Então, os exames de raio-x se concentram nessa faixa aí que está escrito raio-x. Tá? Então, quando você vai fazer um exame de raio-x, é esse tipo de onda que você recebe. É o mesmo tipo de onda que faz a gente enxergar. Só que é uma frequência diferente. É uma frequência que a gente não enxerga e é uma frequência que, depois a gente vai ver um pouco mais, ela pode ser prejudicial a gente. Depois dos raios X, a gente tem as luzes ultravioletas, que tem a ultravioleta A, ultravioleta B e ultravioleta C. A gente não vai entrar aqui em detalhe o que é cada um desses ultravioletas, mas saibam que eles existem. Depois a gente chega para as luzes visíveis, que a gente já estudou. Depois da luz visível, a gente vai para a luz infravermelha. A luz infravermelha, ela significa que ela está abaixo do vermelho, por isso chama infravermelho. Depois do infravermelho, a gente tem as micro-ondas, as ondas de rádio, e aí depois ali as ondas que eles chamam de frequência baixa. Tá? Perceba o seguinte, quanto mais à esquerda do seu espectro aí, que você está vendo, mais prejudicial é essa onda. Tá? Então, as ondas de micro-ondas, elas são menos prejudiciais que as ondas infravermelho, que são menos prejudiciais que as ondas que a gente enxerga, que são menos prejudiciais que as ultravioletas, que são menos prejudiciais que o raio-x, que o raio gama e que os raios cósmicos. Tá? Perceba também
que da direita para a esquerda a gente vai aumentando a frequência. Então a gente tem lá 1 kHz, 1 MHz, 1 GHz, 1 THz, 1 petahertz, 1 hexahertz e 1 zetahertz, tá? Então a frequência está aumentando. E eu disse para vocês, quanto maior a frequência, maior é a energia. Por outro lado, quanto maior a frequência, se você reparar, menor é o comprimento de onda. Então você tem ali um FM, F minúsculo, né? Um PM, um NM, um micro-M, um MM, um CM, um M, um KM, um MHM. O que significam esses valores? Esses valores significam o tamanho do comprimento de onda, tá? Então perceba que essa onda aí de rádio, ela tem mais ou menos um comprimento de 1 quilômetro. Então, entre uma crista e outra, você tem 1 quilômetro de distância. Essa onda é enorme, tá? E por que que os raios cósmicos, os raios gama e os raios X, eles são prejudiciais para a gente? Além de eles terem muita energia, e eu disse para vocês, quanto maior a energia, maior a frequência, eles também têm o tamanho do núcleo atômico. Se vocês descerem mais ainda, nessa imagem que vocês estão vendo aí, vocês vão ver agora que ficou ao contrário, né? As ondas de rádio estão para a esquerda e os raios gama estão à direita. Se vocês olharem esses raios gama, vocês vão ver que eles são do tamanho de um núcleo atômico. O que acontece? Essa onda, ela consegue entrar no seu DNA e ela consegue danificar o seu DNA. Então perceba que a partir dos raios ultravioleta, você chega no tamanho de moléculas. O nosso DNA é uma molécula, tá? Então, a partir do raio ultravioleta, essa onda tem o tamanho das moléculas. Ela consegue entrar na molécula e ela consegue danificar essa molécula. Daí a gente gera câncer, tá? Tudo, pessoal, tudo na natureza emite radiação. Tudo. Eu emito radiação, você emite radiação, uma banana emite radiação, tá bom? A diferença é qual radiação cada um desses corpos emite, beleza? Se ele emite uma radiação na onda de rádio, que está à esquerda aí nessa parte de baixo do desenho de vocês, essa onda não faz mal para a gente. Se ela emite uma onda infravermelho, ela não faz mal para a gente. Agora, se ela começa a emitir ultravioleta, se ela emitir raio-x ou se ela emitir raio gama, ela já começa a fazer muito mal para a gente, tá? Uma mulher que vai, por exemplo, grávida, fazer um exame de raio-x, ela está expondo o bebê dela a uma quantidade de radiação tranquila. Quando você vai fazer um exame de raio-x, você está recebendo a quantidade de radiação naquele exame referente a 1 ano de radiação. O que isso quer dizer? Vamos supor que eu não fiz nenhum exame de raio-x esse ano. Eu recebi uma quantidade, vamos dizer, 3 de radiação. Quando você vai fazer um exame de raio-x, você recebe essa mesma quantidade 3 de uma vez só. Tá? Isso pode te fazer mal? Dificilmente vai te fazer mal com um exame de raio-x, com 2, com 3, com 4, com 5 exames no ano. Dificilmente isso vai te fazer mal. Só que a pessoa que fica ali controlando o aparelho de raio-x, ela faz 20, 30 exames de raio-x por dia. Então ela receberia uma dose de 30, 20 vezes a radiação de 1 ano em um dia. Então, se tem 30 dias no mês, vê aí quantos exames ela faz, veja o quanto de radiação ela vai receber. Por isso que ela põe aquela roupa de chumbo e ela fica atrás daquela parede, porque ela faz muitos exames diariamente. Você, por mais que faça 3, 4 exames no mês, você ainda vai sofrer pouca influência dessa radiação de raio-x, beleza? Então, os exames de raio-x, se tomar os devidos cuidados, eles não são perigosos para você, tranquilo? E uma outra coisa muito interessante é a última informação que a gente tem, que é essa informação de temperatura. Muito se fala em corpos luminosos e corpos iluminados. A gente aprende que a Lua, por exemplo, ela não é um corpo luminoso, ela não produz sua própria luz. Ela é um corpo iluminado, ela reflete a luz do Sol. Então, perceba o seguinte, todo corpo emite luz. Tá? Se vocês observarem aí nessa faixa de temperatura, todo corpo emite luz. Um corpo que está, por exemplo, a menos 173 graus Celsius, ele vai emitir luz nessa faixa aí, ó, que parece ser meio amarelada. Isso não é uma cor, tá, pessoal? Ela não emite a cor amarela. Simplesmente ele está colocando, ele está mostrando que ela emite radiação.
Nós, seres humanos, que estamos mais ou menos aí a 36 graus Celsius, a gente emite luz na faixa do infravermelho, tá? Por isso que você, quando vai assistir um filme, o cara põe um óculos de infravermelho e consegue ver um vilão ou um bandido no escuro. Porque nós somos corpos luminosos no que se refere a infravermelho. A gente emite infravermelho. Então, se eu vier aqui apagar todas as luzes, você não me vê. Por quê? Porque você só detecta luz visível. Então, se eu apagar todas as luzes aqui, você não me vê. Por quê? Porque nosso olho só detecta a luz visível. Mas, se eu de novo apagar todas as luzes aqui e você colocar um óculos de infravermelho, você vai me ver. Por que que você vai me ver? Você vai me ver porque esse óculos vai detectar uma frequência que eu emito. Então, eu emito infravermelho, você emite infravermelho. Então, quanto maior a temperatura do corpo, mais vai indo para a direita aí. Então, quando você coloca uma faca no fogão, ela fica meio laranja. O que isso significa? O laranja, o vermelho, é a primeira cor que a gente enxerga, depois do infravermelho, certo? Então, a gente tem infravermelho, depois vem o vermelho. E qual é a primeira cor que a gente enxerga quando a gente põe a faca no fogão? Vermelho. Se eu for esquentando muito essa faca, ela vai mudando de cor, vai mudando, vai para amarelo, vai indo. Chega uma hora que, se você observar aí corpos com uma temperatura muito alta, eles conseguem emitir cores brancas, cores azuis, tá? Então, uma cor azul é emitida por um corpo com uma temperatura extremamente alta, beleza? Então, todos os corpos emitem luz. Agora, nem todos os corpos emitem luz aonde a gente enxerga, tá? Se ele emitir luz no infravermelho, eu não vejo. Se ele emitir luz na luz visível, eu enxergo, tudo bem? Vamos manter a nomenclatura para corpos luminosos, corpos que emitem luz visível, e corpos iluminados, corpos que não emitem luz visível, mas podem ser enxergados. Agora, caso eu pergunte, um corpo de um ser humano é luminoso no infravermelho? Aí você responderia que sim, ele é luminoso no infravermelho, beleza? Então, só luminoso, luz visível. Luminoso no infravermelho, luminoso no raio-x, luminoso... Aí, então, você tem que ver aonde esse corpo está emitindo luz, beleza? Um fenômeno muito interessante que acontece, principalmente nas ondas de rádio e TV, é a reflexão dessas ondas nas camadas da atmosfera. Você está vendo essa foto aí, e nessa foto o que está acontecendo? Você tem um emissor de ondas de rádio, por exemplo. Essas ondas de rádio, elas conseguem refletir na ionosfera. Ela bate na ionosfera e volta para a Terra, tá? Isso só acontece em determinadas frequências, no caso aí das ondas de rádio e ondas de TV. Então, por exemplo, com um laser, você não conseguiria fazer isso. Mas, devido à frequência específica das ondas de rádio e ondas de TV, você consegue emitir uma onda aqui no Brasil e fazer essa onda chegar lá no Japão. Por mais que ela tenha que fazer a curvatura da Terra. Por quê? Porque ela vai refletindo nas camadas da ionosfera.